Livro Comunicações Mediúnicas entre Vivos, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Segunda categoria. Mensagens mediúnicas entre vivos e à distância. Em linhas gerais, também nesta segunda categoria pode-se afirmar que os vários casos que a compõem, no fundo, não representam mais do que uma parte das modalidades com que os fenômenos telepáticos se produzem, ou pelo menos assim se deveria afirmar conforme o significado atribuído aos fenômenos telepáticos pelos primeiros colecionadores dos próprios fenômenos. E, de um certo ponto de vista, tais conclusões podem ser aceitas também em nossos dias, embora se deva reconhecer que uma fenomenologia telepática, com fronteiras tão extensas, não pode deixar de mostrar-se demasiadamente genérica e demasiadamente ampla para que não gere perplexidades e confusões em quem empreenda a análise comparada dos fenômenos em questão. Isto porque nela se contém numerosas variedades de manifestações notavelmente diversas e algumas vezes opostas entre si. Assim, por exemplo, existe uma diferença radical de manifestação entre os fenômenos telepáticos propriamente ditos, em que o agente transmite ao percipiente o seu próprio pensamento sob formas sensoriais diversas, e os fenômenos telepáticos em que o sensitivo, em virtude de uma faculdade psicodinâmica subconsciente, entra diretamente em comunicação com a subconsciência de pessoas afastadas, de modo a tornar-se agente e percipiente ao mesmo tempo. E, portanto, em atenção à clareza, se não se quiser excluir tais episódios da categoria dos fenômenos telepáticos, dever-se-á pelo menos considerá-los à parte, conforme a modalidade em que se manifestam, denominá-los casos de clarividência telepática. Observo, a propósito, que o professor Islop havia proposto uma diferenciação neste último grupo, segundo a qual a clarividência telepática, ao invés de referir-se ao conhecimento do pensamento atual do paciente distante, referia-se a casos de pesadelos, como se fosse dado ao clarividente penetrar nos recessos da memória alheia e selecionar as informações desejadas no acervo infinito de recordações latentes. Em tal caso, o professor Islop propunha que se designassem os fatos com o nome de casos de telenesia, ou seja, leitura à distância, na memória latente de terceiros, termo bem apropriado mas que não teve sorte e mereceria, ao contrário, ser acolhido e conservado pela utilidade inegável que apresenta na análise comparada dos fatos. Noto, todavia, que a propósito dos episódios designados com tal nome, o professor Islop pergunta se, em contingências semelhantes, se trata efetivamente de um fenômeno de leitura selecionada nas subconsciências alheias ou se, pelo contrário, se trata de um diálogo entre duas personalidades integrais subconscientes. E ele responde, observando que a solução mais lógica seria escolher esta última verdade, muito menos inverossímil do que a outra, Journal of the American S.P.R., 1907, página 522. Isto dito, e antecipando as conclusões finais, observaremos que, se tudo concorre para demonstrar que a hipótese da clarividência telepática tem fundamento, embora os fenômenos de tal natureza se realizem mais raramente do que se pressupõe, não se pode afirmar o mesmo da hipótese da telenesia, ou seja, leitura à distância, na memória latente de terceiros, que serve para designar unicamente uma classe de fenômenos considerados prováveis por poucos pesquisadores, mas que na realidade não existem. 6. Início da nota da editora. 6. Hipótese formulada arbitrariamente, como tantas ainda hoje propostas na parapsicologia, para negar a existência do espírito e de sua intervenção nos fenômenos paranormais. Fim da nota da editora. Com este preâmbulo,
Passo à exposição dos casos, observando que a presente categoria é constituída de manifestações que se diferenciam notavelmente entre si, de modo que parece indispensável dividi-las nos seguintes subgrupos. Subgrupo A: mensagens inconscientes transmitidas ao médium por pessoas imersas no sono. Subgrupo B: mensagens inconscientemente transmitidas ao médium por pessoas em estado de vigília. Subgrupo C: mensagens obtidas por expressa vontade do médium, as quais são aplicáveis às hipóteses da clarividência telepática e de telenesia, ou seja, leitura à distância, na memória latente de terceiros. Subgrupo D: mensagens transmitidas ao médium pela vontade expressa do agente. Subgrupo I: casos de transição em que o vivo que se comunica mediunicamente é um moribundo. Subgrupo F: mensagens mediúnicas entre vivos, transmitidas com o auxílio de uma entidade espiritual.